Estamos no Espaço Aberto, sua história começa por aqui. Meu nome é Hermélio Silva, sou rondonopolitano, mato-grossense, graduado em marketing, escritor, editor. Estamos aqui no Espaço Aberto. Tivemos a honra de receber aqui o nosso grande amigo Mário Sérgio Gonçalves, Mário Sérgio Mototáxi, para quem não conhece, né? Mário Sérgio, já estou sabendo que você é natural de São Paulo, passou a infância lá e veio para Rondonópolis. Mas conta um pouquinho para a gente aí. Fique à vontade, Mário Sérgio. Bacana, velho. É um prazer estar aqui junto com você. Sabe o quanto que eu sou seu fã. Eu acho que eu acompanho muito o seu trabalho. Eu acho que a pessoa que ela tira de dentro de si, se deu o trabalho que você faz, é digno da gente ter aonde estar ao lado. Obrigado. Eu vim de Ourinhos, velho. Eu vim de Ourinhos em 1994. Eu nasci em Ourinhos, passei toda a minha juventude lá e, você sabe, lá eu vivi 30 anos. E 30 anos nos dá o direito de errar o quanto que puder, né? Boa. Porque é a época de você se descobrir o que você quer da vida, é você estudar, você vem de uma família humilde. Meu pai era pedreiro, entendeu? Faleceu muito novo, faleceu com 42 anos e deixou a gente muito jovem, né? O meu irmão é pedreiro também até hoje, e a minha irmã é advogada, minha irmã ela é financeira de uma grande empresa em São Paulo, mas graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de ter uma família honesta, uma família de pessoas que sempre preservou pelo seu nome, né? E Ourinhos, para mim, é a juventude, né? É onde a gente jogava futebol, joguei muito futebol, um cara que sempre gostou do futebol, cheguei a jogar profissional por algum tempo. A minha juventude foi feita de, vamos dizer assim, de muitas coisas, fiz tudo que eu tinha vontade. Então, por exemplo, carnaval, eu era em Ourinhos, o maior folião, fui 8 anos o maior folião do carnaval. Legal. De Ourinhos, que eu gostava de fantasiar, de criatividade. Minha mãe que ajudava. Aí eu fazia as fantasias, ia para a avenida lá em Ourinhos, lá, o pessoal já ficava na expectativa. Pô, o Mário vai vir do que esse ano, você entendeu? E aí, com 19 anos, 20, veio a novela do Mário Fofoca. Aquela novela, e aí pegou o apelido de Mário Fofoca lá em Ourinhos. Em Ourinhos. Eu conhecia 70% da cidade. Que legal. Porque é muito jovem. Lá, naquela época, a gente começava a trabalhar muito novo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Com 14, eu fui o primeiro vendedor da Casas Pernambucanas, menos de 18 anos, no Brasil. Caramba. Então, eu tinha assim, essa habilidade de conversar, de vender. Fiz vários cursos e isso daí me trouxe muitos ganhos na época. Então, lá, quando a gente começou, a gente se tornou conhecido. Então, lá na cidade, quando falava Mário Fofoca, todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem era. Que está voltando agora, né? Que está voltando agora, justamente agora. Legal. Então, a gente tinha a questão das quadrilhas, era Festa junina. Fui noivo várias vezes, casei demais. Então, quando também então, tinha festa junina. Bem interiorana. Isso, interiorana, e aproximadamente na época tinha 80 mil habitantes, né? Legal. E uma cidade que todo mundo conhecia todo mundo. E a gente trabalhei como palhaço na Embrashow durante 10 anos como palhaço. Era legal, era gostoso. Eu gostava daquele contato, daquela alegria das pessoas, né? Então, eu acho que a minha juventude ela ficou muito voltada à alegria, de trazer alegria, você entendeu? Legal. E a gente não vai, lógico, a gente teve problemas, gostava muito de tomar cerveja, acho que bebi muito cedo, não me arrependo nada da minha vida, mas se voltasse, talvez eu teria bebido um pouco menos. Começou a beber muito cedo. Muito cedo. Eu com 12, 13 anos, a gente já tomava cerveja, já ia para as festas. Era uma época normal. Criou problemas para mim? Não. Mas a bebida, ela realmente, ela cria um transtorno, às vezes, maior para você mesmo, você entendeu? Que você vai sentir isso ao longo do tempo. É abstêmio agora? Não bebe mais? Não, eu tomo uma cerveja, mas não, eu parei. Quando eu vim para Mato Grosso, até você falou uma coisa muito interessante, que quando eu resolvi vir de São Paulo para
Aí eu entrei no bombeiro, trabalhei no bombeiro em São Paulo. Tenho, graças a Deus, tenho muitos elogios dentro do bombeiro em São Paulo. Casei em São Paulo, lá em Ourinhos. E aí, de repente, criou-se assim, falei, cara, preciso mudar de vida. Eu preciso de algo melhor para a minha vida, assim, uma coisa diferente. Porque é muito difícil você ser jovem e ter uma vida diferente no mesmo local. Não sei se é para todo mundo, para mim foi assim. Chegou um ponto que eu queria crescer, mas não conseguia. Por que eu não conseguia? Porque quando a pessoa olhava para mim, já via eu lá na festa, já via eu no carnaval, já via eu no... Então, eu sabia que eu tinha um potencial maior de crescimento, mas lá eu não conseguia isso. É o famoso santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. E eu entrei na faculdade 4 vezes em Ourinhos. E as 4 vezes eu não saí do primeiro ano. Desistiu. Porque eu começava o ano, aí já na sexta-feira começava a tomar cerveja, aí começou já na quinta, na quarta, daqui a pouco eu já estava fora da faculdade. Então o que eu pensei? Falei, puxa vida, eu preciso... meu casamento não estava indo bem, não deu certo, não é culpa nem minha, nem minha primeira esposa. Eu acho que isso daí é coisa que ninguém casa para separar, mas também ninguém é obrigado a ficar a vida toda. Eu acho que você tem que ter essa consciência. E caiu essa consciência em mim. Peraí, eu preciso fazer uma reviravolta na minha vida. Dá um choque de realidade. De realidade. Eu acho que não vai mudar o que eu fiz em Ourinhos. No entanto, até hoje sou amigo de todo mundo. Eu não conheço 70%. Você passeia tive agora, no meu aniversário lá, levei um amigo que ficou impressionado. Legal. Que ele falou, nós chegamos no bombeiro, visitar o bombeiro, chegamos lá e ele começou a ver as fotos, quando eu jogava futebol lá, pagando incêndio. Aí começou a chegar gente, quem conhece? Porque agora mudou tudo, porque são 30 anos, né? Aí mandaram no grupo lá, quem que é esse? Aí já começaram, bora fofoca. Aí já começou a parar carro de amigos meus, de lá de trás. Que legal. Parou, aqui que o Mário está fazendo aqui. Então, quer dizer, ficou o Mário Fofoca hoje, eu não conheço 70% da cidade, mas 20 a 30 eu conheço ainda, porque são pessoas que conviveram comigo. Mário, e agora essa mudança de Ourinhos para Rondonópolis, de Fofoca para o mototáxi? Não, na verdade, eu vim em 94, eu vim como subgerente do Laticínio Beira Rio. Na época era a segunda maior indústria de Rondonópolis. Então eu tinha uma vida confortável, na época nós tínhamos em torno de 80 mil litros dia, você entendeu? Então a bacia leiteira era muito grande, conheci muitas pessoas da época, pelo laticínio, inclusive alguns que são hoje da política, Percival, Bezerra, esse pessoal eu conheci na época que cheguei do laticínio, lá, né? Eram clientes do laticínio. Então, quando eu vim para cá e comecei a trabalhar no laticínio, eu tive uma nova vida, já era uma nova realidade. Já era um laticínio que eu precisava conduzir de uma outra maneira. O gerente era uma pessoa que estava indo embora, então E eu fiquei aqui, a gente ficou 2 anos no laticínio, 95, 96, e foi aonde eu comecei a gostar de Rondonópolis. Legal. Foi ali que eu me senti bem, entendeu? Não pelo dinheiro, não pelo cargo, mas pela satisfação do trabalho. Trabalhar com produtor é muito bom, o produtor é muito sincero, são pessoas simples, que elas são sábias, diferenciadas. Entendeu? Cumpridores dos contratos, sem problema. Muitos não são estudados. E você começa a conversar com a pessoa que é produtor rural, principalmente naquela época, você entendeu? Você olhava e você falava assim, puxa, eu não sei nada da vida. Eu não tenho conhecimento. Mas a relação de confiança era muito boa. Muito grande. E o meu trabalho era era o subgerente e era o extensionista. Era a ligação do produtor com a empresa, com a indústria. Então isso daí ajudava muito. Legal. E daí já fizemos alguns projetos de casquinha de soja junto com a ADM. Foi um momento muito bom. Mas aí o laticínio fechou. Mas o laticínio fechou, mas eu queria voltar na sua chegada aqui nesse burburinho do laticínio, do desenvolvimento da cidade.
como você viu Rondonópolis nesse momento que você chegou? Como era Rondonópolis, do seu ponto de vista? Então, eram poucas indústrias ainda, era uma cidade ainda, vamos dizer, um pouco tímida, mas a gente, não sei se é porque a gente andou muito por São Paulo, eu via o potencial de Rondonópolis. Eu sentia que aquele lá era um momento de transição. A visão de futuro era boa. Visão de futuro. Eu sentia que Rondonópolis ele vinha com um crescimento, você entendeu? Que não tinha como parar. Então, quando fechou o laticínio, que eu fui trabalhar na Casa Moreira, por coincidência, velho. Por isso que eu falo o seguinte, a pessoa tem que passar para a vida, ela tem que deixar amigos sempre. Você não sabe o futuro. Eu ia voltar para Ourinhos, fui na Casa Moreira comprar um lanche para pegar o ônibus da época, a rodoviária era ali perto, e tô lá e encontrei um amigo meu que trabalhava comigo na Casa Pernambucana em Ourinhos, que era chefe aqui da Casa Moreira. Aí ele viu eu e falou assim, mas Mário, você está indo embora? Eu falei, eu acho que eu vou embora, infelizmente, eu gostei da cidade, mas agora o laticínio fechou. Ele falou, não, chamou o seu Jaime, todo mundo conhece o seu Jaime, do lanche ali. Um abraço, não, o seu Jaime foi um cara assim na minha vida. Ele chamou o seu Jaime e falou, ó, o senhor precisa de um vendedor bom, tá aqui. Que legal. Aí o seu Jaime falou assim, tá empregado. Eu falei, não, mas eu vou pegar o ônibus. Ele falou, não, tá empregado, pode buscar, se eu vou fazer o currículo aí e você vai ficar trabalhando com a gente. E eu fiquei na Casa Moreira. Ficamos lá 1 ano e meio, mais ou menos, fomos o primeiro lugar de venda de eletrodoméstico de toda a rede Casa Moreira, na época do seu Jaime, era o Betão, era uma turma fantástica. Casa Moreira é patrimônio histórico de Rondonópolis, Casa Moreira. E aí, o que aconteceu? Eu casei. Aí eu casei, falei, bom, agora casei. Agora casei com Rondonópolis, casei com água do Rio Vermelho, como se diz aí. E casei com uma menina aqui de Rondonópolis, que é a Cláudia, um abraço minha esposa Cláudia. Um abraço, senhora Cláudia. Aí, há muitos anos juntos, quase 28 anos juntos. E eu peguei, quando eu casei, eu saí da Casa Moreira e foi quando surgiu o motáxi. Aí um dia eu lá na casa do meu sogro, chegou um amigo meu e falou, Mário, que trabalhava comigo no laticínio, nós precisamos de um cara que possa ajudar a categoria de motáxi. Aí eu falei, cara, mas não é o que eu buscava. Mas eu falei, cara, mas pode ser um desafio. E eu sou ariano. Que era um desafio. Era um desafio. Eu era ariano, sou ariano, né? Então ariano gosta do desafio. Então eu peguei e topei. Eu entrei no mototáxi com uma moto alugada, com uma vaga alugada, e era por uma empresa. E quando eu surgi para o mototáxi, estava na época que as empresas, elas trabalhavam em quê? Elas tinham benefício próprio, alugavam uma vaga que era do município, e eu já entrei, já discordando. Peraí, como que o cara aluga uma vaga que é do município? Cada um tem o direito, a sua, é uma concessão. Ali já começou todo o embate. Você já entrou com interrogação enorme. Já entrei, já fui buscar a lei já não era tão clara para os mototaxistas. Ela era para as empresas e o pessoal já começava a tipo assim, era um momento que o mototáxi, na verdade, não tinha um respeito pelo mototáxi. Eles tinham medo do mototáxi. Porque quando tinha um acidente, enchia de gente. Todo mundo. Quando tinha um problema, juntava mototáxi. Falava, gente, o que vocês estão fazendo? A população, ela tem que ter um carinho pela gente e não medo. Ficou meio que corporativo, Ficou, você entendeu? Aí eu montei a associação, tiramos as empresas, juntamente com o prefeito Zé do Pátio na época, ele era deputado. Aí nós começamos a normatizar, a mostrar para o mototáxi que a importância que era fizemos muito curso de direção defensiva, porque toda vez tinha um acidente. E todo mundo pensava que era mototáxi, porque o mototáxi parava lá. E, na verdade, não era que, de colete, destacava muito. Então, nós começamos a fazer curso e mostrar para o mototáxi. Qualificar. Mostrar que ele é um empreendedor. Ele não era um cara quebrado na vida que pegou um colete, uma moto e vai comer e beber. Não.
ele era um empreendedor. Era um emprego, era um Era um trabalho. emprego, era um trabalho. Ele precisava ter respeito pelo aquele colete, porque as pessoas iam ter respeito também. E isso aí aconteceu. Graças a Deus a gente conseguiu mostrar para eles a importância daquela categoria. Então, nós diminuímos o número de acidentes, que era em torno de 40, 45 por ano. Caramba. Nós diminuímos para 3. Chegamos a ter 2 acidentes envolvendo mototáxi no ano. Vocês tiveram um trabalho bem complicado. Primeiro, fazer um trabalho interno de Interno. preparar as pessoas. Isso. Segundo, conquistar a comunidade para dizer que não é. Que não era. maldade, Porque era o que trabalho. acontece? Como que você vai lutar por uma lei se você não tem a comunidade junto com você? Do seu lado. Não tem. E vocês tiveram algumas ações nacionais aí, Mário? Parece que quando eu retornei para cá, tinha alguma ação usando Rondonópolis como exemplo. Nós tivemos o seguinte, nós somos a única categoria do Brasil a ter uma lei em um dia só, na Assembleia. Quando deu inconstitucional a lei, então existia uma briga. O que acontecia, velho? Nacionalmente, dava-se a lei como inconstitucional. Ok. E aí, como eu fiz direito apenas um ano, mas eu gosto muito de ler, eu sou muito curioso, eu notei que o que estava acontecendo? O que era inconstitucional não era o mototáxi, era a lei do mototáxi. Aí eu comecei, inclusive na época, a gente que fez essa lei na Assembleia em um dia só, o que a gente fez? Provou que a Constituição, ela nos dava o direito de trabalhar, mas ela não poderia criar-se uma lei municipal. O município ele não tinha prerrogativa para construir. Aí, seria a DIN, né? Aí, quando dava o ADIM, todo mundo falava, agora o mototáxi acaba, agora acaba. Aí viu o Mário Sérgio Mototáxi, reunia todo mundo. Não é assim não. Aí eu, inclusive, tive a honra de dar uma palestra no 5º ano de Direito da CESUR. Que legal. No 5º ano, porque eles não entendiam como que eu ia na televisão. Eu desafiei o procurador da época, ao vivo, desafiei o secretário de trânsito. E aí os caras falavam, pô, mas você não é doutor. Não é, tá errado. E a comunidade do lado, né? Do lado, A população do fez lado. uma enquete em 2006, houve uma enquete, na época o programa era do João Gomes, deu 94% de aprovação mototáxi, do trabalho que nós fizemos em 4 anos. Caramba. Então, isso daí nos deu o que eu falei para eles. Você só consegue alguma coisa se você tiver um suporte atrás. Não é na tora, não é... O pessoal fala, Mário, que assim, a boca pequena, né, boca miúda, que o mototáxi não é tão unido. Mas dá a impressão que vocês têm um trabalho bem profundo. Nós somos igual corintiano, flamenguista. Pode falar mal do outro, mas dentro de casa aqui não. Aqui nós somos juntinhos. Dos manos, não. Não, agora aqui é aqui. Você entendeu? E aí, a pergunta que você fez a nível nacional, nós fizemos umas camisetas, Paz no Trânsito. Foi quando nós começamos a diminuir o problema do acidente no trânsito. E aí eu fui chamado em Brasília pelo Ministério, da época, Ministério das Cidades, para mostrar, porque eles tiraram como exemplo nós, porque nós somos a única cidade que se preocupamos realmente com o acidente que acontecia. Então isso daí nos tornou conhecido nacionalmente. Baixou de 40 para 3. Para 3. Né? Na época, eu fui na universidade, nós fizemos um projeto para que a universidade estudasse o impacto que ia ter a nossa saúde em 20 anos. Legal. Porque era tudo novo. Nós estávamos em cima de uma moto, nós não sabíamos como seria dali 20 anos. E nós já fizemos isso. Esse impacto para ver lá na frente. Nós fizemos isso. Nós somos a única cidade do Brasil que construiu casa para mototáxi. Que legal. Então, nacionalmente, a gente ficou conhecido. Ficou conhecido pela organização, pela qualidade que o mototáxi prestou de serviço. Teve problemas? Teve. Tem problemas? Tem. Toda categoria tem. Tem bom, tem ruim. Mas, no geral, a gente conseguiu trazer. E não existe limite. A gente existe o seguinte, você... saber o seu lugar. Então, eu não curto muito, nunca gostei muito
de glamour, de restaurantes Não gostava, agora eu já gosto mais. Boa, boa. Não gostava, né? Eu era mais do boteco do Dantas, lá no Luz Nayara, no boteco Eu era mais uma raiz. Voltando, duas coisas interessantes. Muito bom o trabalho coletivo, que aí eu vou abrir uma frase do Raul Seixas aqui que fala a realização de um sonho não precisa ser sozinho, basta ser no coletivo. Nunca se sonhe sozinho. Nunca sonhe sozinho. Consegue no coletivo, né? Isso. Uma prova dos 10 sócios que compraram a propriedade, né? A chácara. E o coletivo todo que montou o mototáxi do Rondonópolis. E de uma forma diferente, você já inseriu para mim, já respondeu para mim a pergunta do mototáxi. Como que é o Mário Mototáxi? Né? Como que era o Mário Mas Mototáxi? você lembra a primeira vez que chamaram de Mário Sérgio Mototáxi? Quem colocou isso? Você lembra? Foi o seguinte, eu lembro até a primeira corrida que eu fiz. Eu fiquei emocionado quando eu subi a Rio Branco e a mulher deu com a mão. Eu falei, pai, é eu, né? Que naquela época não tinha muito... O ponto era bom, mas o rotatividade que era melhor. Tava na época que tinha acabado as vans e tal. E aí eu subi, a hora que a mulher deu com a mão, olhei pro lado, bom, é eu. Parei, falei, puta, já R$2, na época era R$2, né? Falei, bom, R$2 tá no bolso, né? E já desci todo feliz e orgulhoso. Parecia que eu tava... Tava paramentado? Já tava, tudo bonitinho, pai. Aí eu desci lá. Essa foi a primeira corrida que eu fiz, da Rio Branco, descendo pro centro. E aí, mais ou menos depois, houve a primeira inconstitucionalidade da lei, em 2003, mais ou menos. Aí, quando eu vi aquilo lá, eu falei assim, bom, temos que juntar o pessoal. Que agora... Aí os caras, a gente já tinha conversado mais, e já tinha falado, e surgiu a história, entrou um cara lá que chegou de São Paulo aí. Os caras já falavam isso. Como paulista é diferenciado. Não é nada disso. Paulista é complicado. Não tinha noção as pessoas, daí o pessoal já estava vendo eu assim, como uma pessoa que poderia ajudar muito. Porque o cara que trabalhou comigo na Casa Moreira, o cara que trabalhou no Laticínio, estavam no mototáxi. Então eles me conheciam. Já ia repassando, esse cara aqui trabalhou comigo, esse cara foi subgerente do Laticínio. Aí chamaram eu, é o seguinte, o que nós fazemos? Falei, vamos se reunir. Se reunimos na esquina da Secretaria da Saúde ali. Tinha uma árvore caída assim, e a árvore era mais alta um pouquinho. E eu subi nessa árvore. Eu nunca fui político, nunca me envolvi com político. Os caminhões de frete por ali, Isso, por ali. Aí eu trepei em cima da árvore lá e chamei a responsabilidade. Falei, pessoal, é o seguinte, o que esse pessoal está fazendo está errado. Nós somos trabalhador, nós não vamos aceitar, só que tem um detalhe, organizado. Inclusive aconteceu um fato, passou um mototáxi, os outros tudo, para. Eu falei, não é assim que funciona. Porque se você pôr o cara para ajudar nós, sem ele querer, ele não vai ajudar, ele vai atrapalhar. Vamos ficar só os que querem. E deixa o pessoal, cada um tem sua responsabilidade. Porque às vezes o cara está trabalhando, ele não pode parar. Mas peraí, cada um sabe da sua responsabilidade em casa. A época, o mototáxi era o ganho de cada um. Então, o cara tem lá uma família, então ele precisa daquele R$1. Então, deixa o cara. Vamos ficar nós que estamos mais sossegados um pouquinho e vamos trabalhar. Então, eu fiz esse discurso pesado, forte, e falei, e não tenhamos medo. Aonde que é o primeiro lugar que nós temos que ir? Prefeitura. Depois, Câmara Municipal. E aí, se precisar, nós vamos para a Justiça. Mas tudo organizado. Nada de violência, nada de mostrar que nós temos força. A força nossa é no argumento. A força nossa é no direito nosso. Então, quando nós descemos para a prefeitura, mais ou menos uns 60 mototáxis, parecia que tinha 1000. Porque aí já foi juntando e fomos lá para a prefeitura. E na época era o Percival, que era o prefeito. Um barulho normal de buzina, de dar uma tranquilo, acelerado. O barulho é grande. O mototáxi quando rodava. Não, eu tenho vídeos aí que arrepia qualquer um, né?
E aí foi aonde começou, o Mário Mottag. Recebeu a gente, fomos para a Câmara daí, usamos os argumentos que a gente tinha. Esse seu primeiro discurso lá em cima da árvore, lá da árvore caída, isso, te deu o apelido do Mário Mottag. Veio o apelido do Mário Mottag. De liderança. E aí as pessoas começaram a ter aquele sentimento de que, pô, peraí, esse cara sabe conversar. Você entendeu por quê? Ele não quer briga, ele quer resolver o problema. Não. Né? Da mesma maneira que eu cheguei e falei com o prefeito, eu falei com os vereadores, nós falamos com o promotor público na época, fomos para a promotoria, agradeço muito, da época, acho que era Ari Madeira, era o doutor Marcelo Malvese, a gente sempre foi bem recebido. Fomos falar com os juízes, alguns juízes do trabalho, sempre, e eu conseguia falar com eles da mesma maneira que eu falava com o Mottag. Por quê? Porque eu não vejo, é o que eu falei para você lá no começo, a gente pode ser simples, você pode falar de uma maneira simples, mas com respeito e pensando bem no que fala. Entendeu? Isso daí, quando eu falei que eu desafiei o promotor da televisão, eu desafiei de uma maneira correta, não de dizer que eu saía, era melhor. Então, eu nunca tive esse pensamento. O Mário Mottag era o mesmo Mottag que qualquer um. Mário, na sua visão hoje, fugindo um pouco do Mottag, mas incluindo também, o que você imagina hoje, como que você tem uma visão hoje de Rondonópolis? O que é Rondonópolis hoje? Se você chegasse hoje de Ourinhos aqui, qual a sua visão de Rondonópolis? Eu só vou falar para você a transição do mototáxi que eu parei, que essa daí eu acho que é legal a gente recordar um pouco, porque foi muito bacana. Muito bacana não, muito triste na verdade, né? Porque eu operei do coração, entendeu? Coloquei 4 pontos de safena há 5 anos atrás. Então, 5 anos atrás, eu dediquei minha vida, 12 anos, 13 anos, para o mototáxi. Eu dediquei minha vida para eles. Depois veio política, veio isso, mas o foco mesmo era... como dirigente, você ainda trabalhava de mototáxi? Trabalhava como mototáxi. Aí, quando eu operei, eu me senti o seguinte, peraí, eu não tinha dinheiro, eu não tinha salário, eu não tinha INSS que não pagava, e aí chegou os mototáxis. Aí o mototáxi chegou, vamos fazer uma rifa. Eu falei, eu não sei vender rifa, mas nós faz. Eu falei, tá bom. Em 3 dias, o mototáxi vendeu 3 mil números de rifa para me ajudar. Caramba. Praticamente 1.000 por dia. Você entendeu? Então, aquilo ali me mostrou o que eu tinha de verdade, de pessoas que consideravam o trabalho que eu fiz. Aí eu peguei, o médico falou, não pode mais andar de moto. Puta, então não posso, tenho que retomar minha vida. Foi aonde eu fui para fazer o curso de corretor de imóveis, aonde que eu entrei para o setor imobiliário. Aí eu te respondo agora com certeza o que é Rondonópolis. E vai enriquecer a resposta, porque eu não tinha essa informação do corretor. Sim, né? Você tem a informação mais precisa, informações financeiras. Isso, não, então, eu fui, encontrei uma imobiliária, Colibri Imóveis, que é a pessoa que me abriu as portas. Cheguei lá de bermuda, de chinelo, não tinha carro, não tinha... A moto eu já tinha vendido, porque não podia mais andar. E aí eu fui aprender a trabalhar como corretor de imóveis. Você deu a proprietária, Priscila França, um abraço para a Priscila, que me acolheu lá e falou, e deu a oportunidade, falou, não, você pode vir você pode aprender muito. E aí eu comecei a aprender um pouco sobre Rondonópolis na visão que você está falando isso. Qual a sua visão hoje? Isso. Então, eu tinha uma visão de Rondonópolis, que Rondonópolis crescia, lá atrás que eu cheguei. Era um emprego, era um modelo. Tive a visão do mototáxi, que era conhecer a cidade. Então, eu conhecia toda a cidade. Quando eu fui escolher a nova profissão, eu avaliei por aí. Falei, cara, corretor de imóveis tem que conhecer a cidade. E eu conheço. E me deu a primeira comissão, que foi a venda a venda para o terreno do Comper. A cidade aqui tem 30 mil moradores, aqui e tal, e aqui. Então, e olha uma coincidência aí também. E o Comper hoje está
também na Casa Moreira. Na Casa Moreira. Jaime, na Casa Moreira do seu Jaime. E eu fui lá com ele, quando ele comprou, ele tinha acabado de comprar o para regularizar o terreno de lá, e ele me perguntou essa pergunta. O que você acha da gente montar o mercado aqui? Eu falei, olha, eu trabalhei aqui. Você vai ter a loja que mais vai vender na Rede Cooper nessa loja. Isso faz 2 anos. Hoje, o Cooper de Rondonópolis é a loja que mais vende do Grupo Pereira inteiro, do Brasil inteiro. Legal. E é Rondonópolis. E muito bonita. Muito bonita, ficou muito boa. Eu conheci o dono lá, acho que é o Rodrigo. Não, o gerente é Rodrigo, mas o dono é o seu Manuel, né? O seu Manuel, o seu Manuel, que tinha mais contato, o seu João. Eu não lembro o nome. E tem mais um que foi homenageado esses dias aí. Que legal. Se nós estivemos lá e eu acabei de esquecer o nome. Gabi, esqueci o nome do nome. Eles nos convidaram para lançar um livro lá no restaurante. Lá que tem Sim, ali é uma história de... Então essa transição, você vê como que foi bacana. E eu conhecer o Rondonópolis do jeito que eu conheço, então hoje eu conheço com propriedade. Aí uma pergunta, qual que é o melhor lugar para investir hoje em Rondonópolis? Brincadeira. Não precisa nem falar, que eu já vou te falar. Mas fica à vontade. Rondonópolis hoje, ela cresceu dos 4 cantos. Eu quero... E agora está crescendo também bastante vertical, né? Sim, o que acontece? O Zé Carlos do Pátio, o prefeito e outros prefeitos, porque todos têm sua parcela. Okay. Rondonópolis, ela cresceu de uma maneira, ela está crescendo de uma maneira, porque ela cresce sozinha, mas ela está crescendo de uma maneira organizada. Porque você vendeu a cidade, a gente saiu para vários lugares conhecer, vender Rondonópolis. Se você sai para Rondonópolis, eu não sei se você lembra dessa reportagem, que Rondonópolis é a cidade que mais vendeu Hilux da época de caminhonete, saiu no Fantástico. É errado, não é uma venda certa. Por quê? Porque todo mundo daí vem para Rondonópolis numa ilusão que aqui é tudo fácil. E não é, aqui tem que trabalhar. É aquela notícia, você gosta de comer alface? Então planta, senão não vai dar, aqui só dá de plantar. Mas isso é desde os primórdios. Vai lá para Rondonópolis, você pega uma torceira de capim, levanta os diamantes, tá tudo lá embaixo. Tá tudo lá. Quer pescar peixe é Rondonópolis, quer diamante... Peixe pula na canoa. Pula. Então, Rondonópolis, o que aconteceu com Rondonópolis? Ela não foi vendida dessa maneira. Entendi. O prefeito segurou e foi se asfaltando. Franca, São Paulo, teve esse problema em 1998. Ele tinha 300 mil habitantes, vendeu a capital do calçado, foi para 700 mil habitantes, e aí veio os problemas. Segurança, aí veio o problema, satura, porque é muito fácil, a pessoa às vezes entra na política, ela fala assim, mas o Rondonópolis tem que trazer indústria. Tem, mas beleza, cada indústria que vem gera 1.000 empregos. 1.000 empregos são 1.000 famílias. Então precisa de casa. 1.000 moradias. 1.000 moradias. Transporte. Água. Segurança. Lixo. Tudo. Aí você vai ver, você vai começando a notar que, peraí, vamos com calma. Então, quando se fala que Rondonópolis não cresceu, é porque ela não conhece Rondonópolis. Você sair de uma arrecadação de 450 milhões para uma arrecadação de 2 bilhões e 300, o pessoal fala assim, mas está construindo muita praça porque tem dinheiro sobrando. Mas peraí, foi um crescimento que veio daqui. Da onde veio esse dinheiro? Mas você tem que ter praça também. Tem né? que ter, E outra, você veio daqui onde o dinheiro? Veio do Termodal. Hoje, nós somos a maior prestadora de serviço. Tudo que fala em Mato Grosso, Rondonópolis é primeiro. O Termodal é o melhor da América Latina. A Rumo é a maior da América Latina. Entendeu? A cidade está crescendo. Você vai hoje lá no Termodal, você se perde lá dentro. Hoje nós temos uma cidade com, vou pôr quase 600 transportadoras. Entendeu? Legal. Hoje nós temos pizzaria. Hoje tudo é grande, tudo tem muito. Mário, eu estou com um problema aqui. Nós tínhamos que fazer 2 programas seus, porque a minha produção já está me cobrando. Sério? Que bacana, que bom. Tem histórias. 36 minutos. Nossa, que bacana. Vamos fazer o seguinte. Para a gente fechar com chave de ouro aqui, tá? Olha lá. Daniel. O Mário tem 30
anos de Ourinhos. 30 anos de Ourinhos. Mário tem 30 anos e 3 dias de Rondonópolis. Isso. Não, eu errei. 4 dias. Segunda-feira, hoje, que dia que é? 30 anos e alguns dias. 5, 6 dias. Eu fiz aniversário agora. Que bom. Então, Aniversário foi que dia? Dia 8. Hoje é dia 15. 8 de abril. Então, eu tenho 30 anos e 10 dias de Rondonópolis hoje. Já é rondonopolitano. Rondonópolitano, graças a Deus, de coração. De coração, tudo. De operação de coração novo. Já. Então, faz uma relação pra gente aí do seu amor por Rondonópolis. Cara, Rondonópolis me trouxe o que não tem preço. Primeiro, ele me trouxe o prazer de viver. Porque as pessoas só se dão bem na vida se ela tiver o prazer de viver. Entendeu? Não vou falar em bens materiais, porque no mototáxi eu tinha uma moto, hoje, graças a Deus, tenho um carro muito bom, tenho uma casa boa, tenho chácara, mas eu tenho a vontade de viver. Rondonópolis me trouxe o prazer de sair de uma cidade que eu conhecia 70% da população e vir para uma outra que eu construí a mesma relação. Então, eu falo sempre o seguinte, o povo rondonopolitano, ele é hospitaleiro, ele é interiorano. Nós temos uma cidade grande, mas interiorana. Entendi. Uma cidade que você encontra o maior produtor de soja do mundo num campo de futebol. No supermercado. Encontra o senador na feira. O senador na feira. Encontra o prefeito na rua. Encontramos grandes empresários num boteco raiz. Então, entramos dentro do campo de futebol, União e Tigrão. Meu Tigrão também está feio, mas a gente entra do estádio pelo mesmo portão. Legal. Então, eu vejo Rondonópolis o seguinte, é uma metrópole, porque o crescimento dela existe. Quem fala que não é mentira, porque cresceu e vai continuar crescendo. Ninguém segura. Só que ela vai organizada, ela vai continuar sendo interiorana, ela vai continuar trazendo para nós a alegria de viver. Porque uma cidade ela só é boa se os moradores gostarem de viver nela. Okay. Por exemplo, São Paulo. Eu gosto de São Paulo, mas não moro em São Paulo. Então, quer dizer, por quê? Porque eu acho que eu não me sinto bem dentro da capital. Entendeu? Eu trabalhei na 25 de março em São Paulo. Entendeu? Então, não dá para você ter essa equiparação. Mas você está aqui, não importa se você é mototáxi, entendeu? Se tivesse um tempinho, eu ia contar uma história bem curtinha sobre o que é você ter orgulho de ser uma pessoa do povo. Conta. Na Covid, bem rápido, quando teve a Covid, não tinha teste no Brasil inteiro. Isso. E eu liguei para o meu amigo, presidente das ciências, o Ideu Castro, que era amigo do presidente da Fiocruz, e ele me apresentou o presidente do Banco Itaú. Entramos numa live para pedir para ele testes de Covid. Quando eu entrei na live, eu e a Magda, que é enfermeira, ele fez a seguinte pergunta. Quem é você? Porque primeiro eu gostaria de saber seu nome. E quem é você? Eu falei assim, meu nome é Mário Sérgio, mais conhecido como Mário Mototáxi. Mas por quê? Porque eu sou mototaxista de coração. Ele falou assim, começou bem. Legal. O que Rondonópolis precisa desse teste de Covid? Falei, porque nós temos 10 mil caminhoneiros, nós temos, na época, tinha 480 transportadoras, e nós podemos prejudicar o país, porque se levar esse vírus para lá... Então, o que acontece? Então, o que acontece? E nós conseguimos 30 mil testes, 2 caminhões de equipamento e 30 milhões para Rondonópolis. Boa. Muita gente não sabe, porque a gente não fez isso para divulgar. Nós fizemos isso por uma necessidade. Então, eu só disse isso para você, para as pessoas entenderem que Rondonópolis, o potencial que Rondonópolis tem e o orgulho que a gente tem de ser rondonopolitano. Então, eu tenho um grande prazer de ser rondonopolitano hoje e agradecer pessoas como você, pessoas como o Padre Lota, pessoas pessoas que amam Rondonópolis igual eu. Aqui em Rondonópolis tem mais gente que ama ela do que não ama, viu, velho? Que bom. A sua história começa por aqui e nós estamos com o espaço aberto. Muito obrigado.